Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler alguns versos e, dentro do que for possível, nós estarmos explanando essa data que é tão importante, o Natal. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos ao verso 18 agora. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, grande é o teu amor, imensurável é a tua obra na cruz do Calvário, Senhor Jesus Cristo. Não existe preço que possa se pagar o imensurável amor de Deus por nós. Tua graça abundante, riquíssima, não podemos calcular. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, se manifestou em carne e em sangue para destruir e desfazer as obras do diabo. Te louvamos, te adoramos, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã. O Deus Altíssimo verdadeiramente se importou conosco, pois ofereceu o próprio Filho em sacrifício de nós. Te adoramos, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã. Eu suplico ao Santo Espírito, tu que operas milagrosamente sinais para glorificar o Filho de Deus, eu te suplico nessa manhã, use a minha vida e os meus sentidos para pregar a tua palavra. Santo Espírito, eu te suplico neste momento. Tu és onipresente e onisciente. Tu conheces a todos que nos assistem aqui pela manhã, seja pelo templo aqui ou pela plataforma do YouTube. Visita cada um deles em suas necessidades. Traz a esperança de gerar vida em suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em particular, em cada vida, ressuscita os sonhos. Em cada vida, faz nascer a esperança pela pregação da tua palavra. Te suplicamos, Senhor Jesus. Afasta todo o mal, repele toda a criatura das trevas e as intenções do mal pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Mais uma celebração do Natal se aproxima. Todos nós bem sabemos que o Senhor Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Houveram muitas tendências e influências do paganismo para a consolidação dessa data, mas nós não estamos aqui para discriminar. Sabemos muito bem que é bem provável, por alguns cálculos, que o Senhor Jesus Cristo tenha nascido numa festa de tabernáculos, pois sabemos que o nosso Deus sempre teve por intenção de habitar no meio do seu povo, e verdadeiramente o Filho de Deus tabernaculou, habitou entre nós, assim como Deus habitou lá no Antigo Testamento por meio da coluna de fogo, pela nuvem, protegendo e iluminando o seu povo, guiando o seu povo.
Bem assim hoje, o Senhor Deus, Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Ele nos guia como santo preceptor, nos orienta, Ele nos traz da sua presença perceptível, nos consolando diante deste mundo de maldade. Nosso Deus se importou verdadeiramente conosco. O Filho de Deus habitou entre nós. O mundo, Satanás, que controla todas as instituições desse mundo, o mundo jaz no maligno, vai fazer de tudo para abafar a mensagem do Natal, que Deus se importou com a humanidade. Vai trocar, substituir a adoração que é devida ao Senhor Jesus Cristo por espíritos imundos como duendes, gnomos, Natal encantado, Natal que recebe ajuda de alienígenas que querem ajudar a aperfeiçoar a humanidade. São diversas baboseiras e credos esotéricos que muitas vezes são disseminados pela grande mídia, pelo grande consórcio do entretenimento, para levar os incautos à perdição eterna, sem a esperança. João foi bem claro em dizer, Pedro também foi muito enfático em dizer que o espírito do anticristo vai negar que Jesus Cristo encarnou, que ele veio para destruir e desfazer as obras de Satanás. O espírito do anticristo nega que o Senhor Jesus Cristo voltará para julgar e resgatar a sua igreja. E negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Temos que estar consolidados, alicerçados, confiantes nessa palavra para sermos salvos. Porque muitos nem se dão conta destas doutrinas e vivem na cegueira, preocupados com o campeonato brasileiro, com o campeonato de Copa do Mundo e tantos entretenimentos, com danças, com festas, com vaidades, né, com tantas obsessões, com metas a serem atingidos e se esquecem da urgência da salvação da alma. Há de maravilhoso observar como o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, soberanamente cumpre a sua palavra. Ele prometeu para Eva, ele disse que alguém nascido de mulher haveria de pisar a cabeça da serpente enganadora e trazer reparação aos danos que ela causou a todos os filhos de Eva, a toda a humanidade. Se você tem dúvida disso, leia lá Apocalipse 12, você verá que a serpente, o dragão, a antiga serpente que enganou Adão, que enganou Eva, essa serpente luta ao longo da história para destruir a mulher, destruir o povo de Deus, destruir os judeus. Até os dias de hoje nós vemos a fúria do diabo por meio dos seus agentes em destruir o povo de Israel, destruir os judeus, destruir a igreja. Veja como nos dias de hoje a igreja está adorando ao Senhor Jesus Cristo. Em algumas regiões na terra, em especial a janela 1040, estão adorando ao Senhor Jesus Cristo na clandestinidade, porque não podem andar com uma Bíblia debaixo do braço. Então veja que Satanás, o dragão, luta para destruir a mulher, lutou para tentar destruir o filho da mulher. Como não conseguiu destruir o filho da mulher, ele parte em perseguição acirrada, doentia, obcecada em destruir os filhos, os adoradores do filho da mulher, aqueles que pregam a mensagem de salvação e de ressurreição do filho da mulher, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo não vem para fazer carinho na igreja. Muito cuidado com as alianças, né? Existe um grande consórcio no mundo e já existem agentes infiltrados dentro da igreja para construir diversas facetas de Natal, né? Veja aí como algumas pessoas que são de ideologias marxistas, como eles interpretam o Natal, né? Alguns aí se vestem de roupa de Fred Flintstone, né? Roupa de pano de saco, sai com um cajado na mão, junto com os pobres, com os oprimidos, e pregam um chamado evangelho de justiça social, né? Tentando criar aí uma ideologia inclusivista, né? Veja como o Senhor Jesus Cristo lidou com os pobres, né? Veja como o Senhor Jesus Cristo desmonta o discurso de Judas, quando aquela adoradora, mulher de pecados que foram perdoados, lançou aos pés do Senhor Jesus Cristo aquele vaso de alabastro, aquilo que ela preparava com tanto carinho para o seu casamento, ela lança aos pés do Senhor Jesus Cristo e adora.
E o falso ideólogo ali, o Judas, que roubava as ofertas, disse: poderia ser vendido isto aos pobres e ser dado aos pobres, isso é muito caro. 8 meses de trabalho, perfume caríssimo, poderia ser vendido e dado aos pobres. Pobres sempre haverão entre vós, disse o Senhor Jesus Cristo. Ela preparou o melhor para me adorar, né? E coisa maravilhosa é o Senhor Jesus Cristo demonstrando que certas ideologias com maquiagem de humanitarismo são uma farsa e levam ao engodo. A prioridade do Senhor Jesus Cristo foi com a salvação. Veja o Evangelho de João capítulo 6 também. Aquela multidão só queria pão, só queria provisões, mas não queria intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Não queria comunhão com o Rei, nem aceitá-lo como Senhor. Essa mesma multidão no plebiscito levantaram as mãos com voz de fúria, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E não aceitaram o Senhor, verdadeiramente não aceitaram. O Senhor Jesus Cristo veio para os seus, e os seus não receberam. Alguns rejeitam a mensagem do Natal até os dias de hoje. Na época do Senhor Jesus Cristo, eles já liam esse texto aqui, ó. Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele se chamará Emanuel. Olha que coisa maravilhosa, né? 722 anos antes do Senhor Jesus Cristo, que habita de eternidade a eternidade, encarnar, Isaías já estava profetizando acerca da forma milagrosa como o Filho de Deus seria introduzido a esse mundo. O Filho de Deus sempre foi eterno, um com o Pai e um com o Espírito do Altíssimo. Durante um período de 33 anos, ele adquiriu a experiência de habitar em corpo humano, habitar em meio ao povo, ao seu povo, para que um propósito específico de um sacrifício vicário pudesse ser realizado mais adiante. Aos 33 anos, o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado. Um humano perfeito, Filho de Deus encarnado, pagando os preços, o preço dos pecados, das maldições, das mazelas humanas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deus se importou conosco e Ele entregou essa revelação a Isaías. Veja, coisa maravilhosa como Mateus constrói a sua genealogia para apontar que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus e é o cumprimento da aliança abraâmica, da aliança davídica, que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e que cumpre a sua palavra. Aquele que entregou revelações proféticas àqueles a quem Ele chamou e teve comunhão lá no passado, Ele mostra como Ele tem o tempo certo e determinado para cumprir. Veja que ele começa o livro dizendo na genealogia, afirmando que Jesus Cristo verdadeiramente era um filho de Abraão. O livro de genealogia de Jesus Cristo. Primeiro afirma que Jesus é o Cristo. Quando transliteramos Cristo, significa Messias, o ungido que estava lá revelado em Isaías 61, aquele que daria abertura de visão aos cegos, que concederia visão aos cegos, operaria sinais de cura, de libertação, sinais de curas milagrosas, abertura de prisão aos presos, pois muitas doenças são por conta da ação demoníaca dos demônios que se instalam nos corpos das pessoas, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, o Filho de Deus é o Messias. Veja que também ele fala da aliança davídica. Veja que Davi, nosso Deus, escolhe o primeiro, o segundo rei de Israel para ali determinar que o reino dele não teria mais fim. Vemos mais adiante Daniel profetizar, quando ele tem a revelação dos grandes impérios que haveriam de se consolidar sobre a terra, a começar por Babilônia, depois passando pela Pérsia, passando pela Grécia, o Império Romano. Esses impérios haveriam de cair e se levantaria uma junção do Império Romano com o barro, que representa a humanidade, é uma mistura de ferro em barro,
muito até se parece com os dias de hoje, pois se busca introduzir nesse império de controle social a junção de tecnologias de IA dentro do ser humano, biochips em seres humanos. Um novo império romano haveria de surgir, mas vemos que Daniel tem a visão de uma rocha não lançada por mãos que fere os pés daquela estátua, e aqueles impérios haveriam de cair por terra na forma daquela estátua, e um novo reino, o reino eterno, um reino que não teria fim, um reino de justiça, haveria de ser implementado sobre a terra. Louvado seja, e essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Ele não foi derrotado, não foi o rei que morreu. Fizeram questão de humilhar o Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Nazareno, rei dos judeus. Colocaram algumas inscrições ali na cruz, dizendo: nós matamos o Filho de Deus. O diabo com seus intentos mataram o Filho de Deus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que esse reino não tem fim. O Espírito que o ressuscitou dentre os mortos está em nossas vidas, reavivando a nossa fé, nos revigorando, fortalecendo, nos consolando, nos capacitando, e nós estamos expandindo este mesmo reino eterno por meio da pregação da palavra de Deus. Veja que Mateus começa a sua aliança afirmando a aliança abraâmica, a aliança davídica. Para Abraão foi prometido: sai para fora da tua tenda, conta as estrelas do céu se tu puderes. Quando tu peregrinares à noite, Abraão, você vai tentar contar as estrelas e não vai conseguir. Bem assim será a tua descendência. Se você olhar para o chão de cansado, tente contar os grãos de areia, você não vai conseguir. Pois bem assim será a tua descendência. E até os dias de hoje, veja como a descendência de Abraão progrediu, cresceu, prosperou. E até os dias de hoje o povo judeu está sobre a face da terra como fator influente na história da humanidade. Veja nesta genealogia, muitas vezes fazemos alguns questionamentos e perguntamos: por que genealogias dentro da palavra de Deus? Faça outro questionamento: por que o diabo luta tanto hoje por partidos ideológicos do mal em querer destruir a família? Note que a Bíblia Sagrada zela pela família como primeira instituição. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vós, maridos, amais as vossas esposas como Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Efésios capítulo 5. Então veja que o nosso Deus ama a família. E sabemos muito bem que naquela época os cartórios eram as sinagogas, era onde os levitas assim exerciam suas funções educacionais e de juízo, e eles faziam questão de registrar as famílias, seus filhos, para que se ocorresse alguma eventual morte, assim fossem conferidas com justiça a distribuição, a dispensação das heranças sobre as famílias, e assim não fossem perdidas as famílias, a herança às famílias ao longo da história. E ele vai resgatar isso. Em especial é muito importante observar isso. Existem alguns mistérios, como dizem os pentecostais racionais, mistérios nestas genealogias, né? Em especial, alguns se dedicaram a isso, a gematria, que são cálculos indicando que cada letra possui uma numeração. E quando se fazem os cálculos somatórios de gematria de Davi, encontra-se o número 14. E é interessante que ele vai usar aqui em Mateus 3 grupos de 14. Isso fica confirmado aí no 1,17. 1,17. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. 3 grupos familiares de geração interligadas de laço sanguíneo de número 14. Veja algo interessante também, Mateus, que antes de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, era alguém na sociedade, alguém abominável, um publicano, um cobrador corrupto nos dias de hoje da Receita Federal, um agente do Estado que cobrava
impostos abusivos, fazia ali algumas cobranças extras, abusivas, atividade ilícita, mas ele atendeu. O nome dele era Levi, ele atendeu ao chamado do Senhor, ele abandonou as corrupções e serviu ao Senhor. Mas ele sabia que ele era muito discriminado e odiado, e ele era comparável em sua abominação na sociedade com relação às mulheres, em especial mulheres pagãs. E ele faz questão de citar aqui na sua genealogia alguns nomes de algumas mulheres, que talvez para muitos, eu jamais iria me relacionar com uma mulher dessa estirpe, dessa cultura, pois nas suas culturas lá praticam abominações que ferem ao nosso Deus. Veja que na genealogia de Mateus nós vemos essa prática de incluir, de citar, incluindo o nome de pessoas, de mulheres que foram tementes a Deus, abomináveis para muitos judeus daquela época, mas que tiveram atitudes de fé, tiveram atitudes de comunhão com Deus, de fidelidade, de estratégia, e que realmente agradaram a Deus nessas atividades. Não que os seus pecados sejam reprovados, sim, seus pecados, como de Betsabá, o adultério, como de prostituição por Tamar, como muitas vezes é apontado, não que ela seja uma prostituta, ela não era prostituta, ela se disfarçou de prostituta, mas essas mulheres tiveram atitudes que o nosso Deus mostra. Eu quero salvar essas mulheres por atitudes de adoração, atitudes que a igreja tem que ter diante de situações difíceis, porque em certos processos, certas fases da nossa vida, somos acuados em situações difíceis e temos que agir como essas 4 mulheres que estão citadas aqui. Veja aqui no verso 1, 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Muitos talvez escolheriam José para ser aquele que entraria na linhagem do Messias. José teve muita importância, né? Foi utilizado para salvar toda a nação de Israel ali no Egito, nos 430 anos. Receberam a melhor terra do Egito. Mas veja que Deus escolheu um dos perversos que participou da conspiração para matar José, e foi Judá. E a Bíblia faz o destaque lá no capítulo de Gênesis, acho que é o 34, 38, não me recordo agora, mas destaca lá a história de Judá e Tamar, a sua nora, né? Os filhos de Judá eram muito perversos, e vemos que o Senhor acabou ferindo a todos, em especial, Deus fere ali os filhos em especial Onã, porque eles não queriam cumprir a lei do levirato, a lei do dever do cunhado, e vemos que eles adiavam o benefício da herança, né? Porque, entre aspas, a bênção do primogênito que havia morrido era grande, e Onã não queria cumprir a lei do levirato, porque a maior parte da herança ia ser colocada sobre o bebê que nascesse de Tamar. Imagina, colocaram ali a Pégia, o apelido dela de viúva negra, né? Todo homem que se relaciona com ela acaba morrendo. E ela foi discriminada, mas vemos que essa mulher teve uma estratégia, e o nosso Deus abençoou a estratégia dela. Ela não era prostituta, por mais que se prostituiu, por mais que se disfarçou de prostituta, ela não ficou lá para receber o cabritinho do Judá, do servo de Judá. Não, ela não queria cabrito. O que ela queria, ela conquistou. Que a semente de Judá fosse inserida nela naquele período fértil. E ela teve essa atitude, né? Judá vai ali, o velho safado vai ali para cuidar das suas ovelhas. Ela está no período fértil, ela se disfarça e consegue consumar o ato. E ela vai gerar Pérez e Zerá. E de Pérez vai ser incluída. Essa mulher foi inserida na linhagem do Messias. Muitas vezes nós temos que usar estratégias, olhar para a fé, para as determinações, de não ficarmos de fora. Recebemos promessa, temos lei, temos a palavra, que nos dá respaldo para atuar, como Tamar tinha. O que ela tinha em mãos? Ela tinha, a situação dela era de desprezo. Judá desprezava ela, estava ficando velha, perdendo o seu período de fertilidade, Judá desprezando ela,
não trazia ali o seu filho para cumprir o dever do levirato, que ela pensou, vou ser desprezado, em hipótese nenhuma. Eu quero o cumprimento da lei do levirato. E ela foi para cima e Deus preparou tudo para que ela fosse incluída na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Tomou posse pelo benefício da lei do levirato. E muitas vezes a igreja deixa de tomar posse das vitórias porque não se apropria da palavra de Deus na confissão de fé, nas orações, na intercessão, né? Não persevera na palavra e acaba ficando para trás. Veja na linhagem também, mais outra mulher é inserida aí. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou Ruth, Obed gerou a Jessé. Veja aqui que num período próximo do tempo aqui vemos mais duas mulheres serem inseridas, em especial Salmão, que era um dos espias que espionaram lá a cidade de Jericó. A primeira grande conquista de Josué, quando começou em sua estratégia de cunha a tomar a terra de Canaã, reconquistar a terra que Abraão peregrinou e que o Senhor determinou, é terra de Abraão e da sua descendência. Raabe, ela se destaca como um grande exemplo para as nossas vidas. Ela que um dia foi prostituta cultual, talvez uma sacerdotisa da deusa Naná, da deusa Estar, da deusa da fertilidade. Ela confeccionava alguns tecidos, mas algo interessante é que diante das suas atividades que ela exercia ali, ela ouviu falar do que estava acontecendo lá no Egito, e de como um Deus poderoso, um tal de um tal de Yahvé, um Deus altíssimo, havia ministrado com poder aos deuses do Egito, e os deuses haviam sido derrotados. Eles cruzaram milagrosamente o mar, muralhas de água se formaram, e o povo atravessou o mar vermelho a pés secos. Inimigos do deserto tentaram destruir o povo de Deus, agentes do mal, e não conseguiram. Isso reavivou a fé dela, ao ponto de Raabe pensar, já destruiu o Egito. Se destruiu o Egito e Og e Bazã, os reis no caminho de peregrinação de Israel, quem sou eu para achar que as muralhas de Jericó vão poder se sustentar diante deste poderoso Deus? Ela guardou em seu coração e ela exerceu essa fé escondendo os espias. Um deles era Salmão e o outro não é citado o nome. Nós vemos que esse Salmão aqui fez uma aliança com ela, né? Quando chegou o dia terrível do Senhor ali em Jericó, havia promessa determinada, ela se arvorou na palavra da aliança, manteve o cordão vermelho, o cordão escarlata, que tipifica o sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos que estavam dentro da sua casa foram preservados, pois os muros vieram abaixo. Até mesmo a casa dela, que era naquele muro, pois o muro tinha mais de 8 a 10 metros de espessura, a casa dela permaneceu de pé. O muro veio abaixo, a casa dela permaneceu de pé. Ela e a casa dela. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aquela mulher foi salva. Jericó, anátema, foi destruída naquele dia terrível e a vida dela foi preservada. Atitude que a igreja tem que ter para preservar a sua vida: confiar na palavra, confiar na vinda do Senhor e se preparar como? No sangue do Cordeiro, no cordão escarlata, no sangue do Cordeiro. Orar por sua família, traga todos para crerem nesta promessa para dentro da tua casa, pois o dia terrível do Senhor vem. Quem entrou na arca, quem estava na casa dos familiares de Raabe, foram preservados da destruição. Veja que ela cita aí o maior exemplo de fidelidade, de abnegação. Abriu mão da sua vida, da cultura do mundo, lá dos moabitas, que eram odiados pelos hebreus. Em especial os israelitas odiavam os moabitas, que certa vez um tal de Balaão, um bruxo mercenário, fez encantamentos com mulheres moabitas, e aí gerou uma certa ojeriza dos israelitas com relação aos moabitas. Tinha um grau de parentesco os moabitas, mas eles eram muito detestados. E vejam aqui que dentre esse povo pagão, uma princesa surge aqui, a Ruth. Seu marido Malom havia morrido,
Mas mesmo assim ela abriu mão de toda a sua cultura, os enfrentamentos de uma cultura que seria hostil a ela entre o povo de Deus, mas ela abriu mão de tudo isso. Como mulher abnegada, ela vai com Noemi para a terra de Belém. Deus vê o esforço dessa mulher, Deus vê a dedicação dessa mulher, Deus vê ela obedecendo às orientações do dever do levirato. Mais uma vez, entra a lei do levirato, entra a lei do Goel resgatador. Ela toma posse dessas orientações que Noemi passa para ela, e ela vai lá exigir o levirato. Ela vai lá exigir a lei do cumprimento do dever do cunhado. E Boaz, o solteirão lá, o coroa solteirão, mais de 80 anos, o príncipe Boaz, e ele casa com a Ruth, resgata as terras de Noemi e torna ela uma princesa. E o filho que é gerado dela vai entrar, Obed, vai entrar na linhagem de Jessé e de Davi. Conta-se também alguns documentos paralelos que Jessé também deu umas puladinhas de cerca, né? Tinha algumas outras amantes e concubinas e gerou Davi, né? Tanto é que Davi era ruivo e bronzeado, ele se distinguia dos seus irmãos que tinham uma outra tonalidade de pele. Veja como o nosso Deus está construindo um projeto de salvação através da família que é tão combatida no dia de hoje. Nós estamos perdendo muitas vezes as esperanças com membros da nossa família, acreditando que não vão se converter, e o nosso Deus está lá de cima, esperando de nós o clamor, a intercessão, a atitude que essas mulheres tiveram aqui para entrar com solução aos seus problemas. E o nosso Deus quer salvar, nosso Deus quer restaurar. Muitas vezes é caso perdido, de discriminação, aí isso aí não vai servir para nada. É ali que Deus levanta um evangelista, é ali que Deus levanta um pastor, é ali que Deus levanta um obreiro de valor. Deus quer operar na família. O nascimento de Jesus traz tudo isso. Deus assim institui, traz à tona a lembrança de que existe um projeto de salvação através da família. Deus escolhe Davi. Veja que depois ele vai citar aí o nome de 14 reis, né? Interessante que ele omite o rei Acasias, o rei Joás e o rei Amazias. O rei Amazias, nome do meu pai, serviu de influência para o Antônio Otávio, meu avô, colocar o nome do meu pai, de Amazias, né? Esses 3 reis não são citados, mas ele cita o nome de 14 reis, né? Veja, Davi se destaca como homem segundo o coração de Deus. Aí vem o Salomão, que peca com as suas 1000 mulheres, para agradar suas 1000 mulheres, ele traz os ídolos e santuários dos seus deuses, se aprofunda em ciências ocultas, transgride a lei de Deus, ele praticamente deixa algo propício pela cobrança de impostos sobre o reino do seu filho Roboão, que uma carga pesada, tributária pesadíssima, leva o cisma e a separação das 10 tribos do norte, com capital em Samaria, e das 2